Graça e paz, igreja, bom dia. Todos bem? Graças a Deus. Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, nós vamos ler um pouquinho mais as Escrituras hoje do que geralmente eu faço. Vamos ler até o versículo... por volta do 17. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas palavras, essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Atavios aqui é um símbolo de alegria, de satisfação, enfeites, roupas diferenciadas, uma preparação para o festejo, o reconhecimento de um tempo de alegria. Então, o tirar de si os atavios é recuar dessa posição de tranquilidade, está tudo bem, e colocar-se numa posição diferente, né? É isso que o texto quer comunicar. Verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Congregação aqui não no sentido aqui, né, que nós temos modernamente de um lugar de muitas pessoas reunidas, uma igreja, mas o termo no hebraico aqui denota um lugar de encontro, tenda de reunião. Então, algumas versões que vocês devem ter na mão traduzem por tenda do encontro e não tenda da congregação. Então, Moisés chamava essa tendinha dele de lugar de encontro ou tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Lembrando que eles estão acampados, é um povo nômade, então não tem casas, todo mundo tem uma tenda, na qual eles conviviam com suas famílias. Havia toda uma ordem no arraial dos judeus, dos hebreus. Cada tribo ficava num lugar determinado, era tudo muito organizado. Então, quando Moisés punha aquele material debaixo do braço, por assim dizer, e ia passando no meio do povo, todo mundo sabia o que ele ia fazer, e cada um então ficava numa posição de ansiedade, de expectativa, na frente da sua própria casa ou tenda, esperando para ver o que aconteceria. Verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua própria tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda.
Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes. Moisés está na tenda. Deus desce, o símbolo da presença de Deus é a nuvem, a coluna de fogo. E Moisés então começa a travar um diálogo com Deus. Tu me dizes: faze subir este povo, porém não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, enquanto estou na tenda, dito de outra forma, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Em outras palavras, que eu fique bem contigo, que eu me alinhe contigo, que eu satisfaça teu coração, que eu ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, santificados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Graças a Deus. Hoje é uma manhã muito preciosa, muito especial, de cearmos com o Senhor. Enquanto os meninos conduziam louvor, alguns versículos bíblicos iam saltando na minha mente. Eu acho muito gostoso quando eu acho que eu falei isso até a última vez que eu estive aqui, quando a gente vai pregar e tem uma conexão entre aquilo que está no coração da gente e o que os meninos, os ministros de louvor, ministras estão liberando. Chega a me dar vontade de falar assim, para eles: é isso, assim, porque eles não sabem, o que eu estou sentindo e vice-versa, mas havia toda uma conexão hoje pela manhã. Ontem pela noite eu senti um cansaço, não foi tão assim diferente, porque depois dos 50, cansaço e dor, Daniel? Costuma ficar teu amigo, São seus amigos particulares. É muito interessante, porque a sua mente, ela quer fazer tudo do mesmo jeito que você fazia, e você continua fazendo. Chega num ponto que o corpo fala: para, não acompanha ela, não vai dar certo. Se você não fizer o que o corpo está mandando, você adoece. Gisele passou por uma experiência assim alguns anos atrás, logo que ela começou a atender como psicóloga. Estava virada no girai, atendendo 8, 10 pessoas por dia. Uma manhã ela acordou com tontura e não conseguia se levantar da cama. Nós ficamos perplexos assim. Fomos para o pronto-socorro, ela não tinha nada, ela estava exausta. Precisou recuar, precisou achar o ponto de equilíbrio, meu amor? E é o que eu tenho feito também. Mas ontem à noite eu queria preparar a mensagem de hoje e eu não conseguia. Eu pensava em abrir a Bíblia, me dava uma angústia, uma sensação de que eu não ia dar conta. Eu falei: Gi, eu não tenho condição, eu estou preocupado, vou pregar amanhã e eu não estou conseguindo. Gisele olhou para mim e falou: não se preocupa, vamos orar. Eu falei: só se for deitado. Eu deitei na cama com 2 travesseiros, ela sentou do meu lado e nós ficamos ali orando. Ali pelo meio da oração, as escrituras começam a se abrir para mim e eu começo a ouvir o Senhor. A hora que terminou eu falei: já sei o que eu vou pregar amanhã, pronto. É sobre isso que eu quero falar conosco nessa manhã. É sobre isso, sobre a sua e a minha espiritualidade, comunhão com Deus, oração. Mariana, durante a canção que falava sobre a volta do nosso amado, citou as virgens prudentes da parábola das 10 virgens, aquelas que carregavam uma lâmpada na mão e um pouco de azeite extra para não se perderem, para não perderem o timing da vinda do Senhor, que não lhes competia. Uma preparação.
um estar atento, alerta. Essa é a mensagem que Jesus transmite naquela parábola. Você precisa ser uma pessoa que está um passo à frente dos demais. O homem e a mulher espiritual são aqueles que se movem na vida de um jeito diferente. Não se trata deles terem uma religião especial, que canta músicas especiais, deles terem uma moral específica. Tudo isso até faz parte de uma movimentação da igreja no mundo de forma profética, mas é muito mais do que isso. É, em primeiro lugar, uma questão de foro íntimo. Cada um de nós é uma dessas virgens com uma lâmpada, que tem ou não azeite, que está ou não acesa. Essa postura, esse lugar no mundo que o cristão ocupa, esse cristão que tem lâmpada, esse cristão, essa cristã que está vivo, que está viva, porque dentro da congregação há pessoas que estão mortas, mas parecem que estão vivas, no sentido espiritual. Vivo, todo mundo está. Dentro desse salão nessa manhã, todo mundo respira, come, bebe, dorme, está tudo bem com a gente. Mas na dimensão da vida espiritual, nem todos estamos vivos. E essa vida espiritual, ela não é uma constante. Então, quando nós falamos sobre vida espiritual, nós podemos confundir essa realidade, esse ter a lâmpada acesa, com uma série de práticas externas, exteriores, uma série de condicionamentos e esforços que nós fazemos, que nos qualificam externamente como cristãos, como tomar a ceia, ser batizado, congregar-se, não trair a mulher e o marido e etc. Novamente, tudo isso faz parte, tudo isso é requerido do cristão. O cristão, ele anda numa batida diferente. O cristão, ele não é adepto e ele não se limita a ideologias políticas, filosóficas. Ele tem uma forma de ser o mundo pautada pelas Escrituras, que por vezes se aproxima de certas linhas de pensamento, mas por vezes não. Portanto, ele não se resume nelas. É como um casal cristão, que você olha, eles andam de mãos dadas, eles estão sempre juntos, você nunca ouviu falar nada mal deles, parece que está tudo bem. Mas é dentro de casa, quando ninguém mais está lá dentro, que só Deus e os dois sabem a qualidade daquele casamento. Porque para o cristão, estar casado não se resume a não trair, a dormir na mesma cama todo dia, a dar boa noite, bom dia. Ser uma família para o verdadeiro cristão é um nível de vida e de sacrifício que só eles sabem. Porque ser e estar casado no Senhor implica uma morte para si mesmo. Vocês estão comigo? É nesse sentido que a Dani estava falando da relevância do livro do meu pastor Juscelio de Souza, Os 3 Altares do Lar. Na perspectiva dele, há 3 altares que todo casal tem que edificar juntos. Se isso não ocorre, o lar começa a entrar em uma zona de perigo muito grande, do ponto de vista do lar cristão. O lar cristão pode morrer e o casal continuar casado o resto da vida. O lar cristão pode morrer para o espírito e eles continuarem juntos até morrer. Tudo bem. É nesse sentido que eu estou aqui desafiando você a pensar que na nossa vida espiritual há muito mais desafios da pele para dentro do que da pele para fora. O verdadeiro crente, a verdadeira noiva prudente que anda com a lamparina acesa e com azeite de reserva, é uma pessoa que não descansa. É uma pessoa que não para de lutar e que não para nunca de ser transformado. Não há um estado que você chega e fala, pronto. Esse é o perigo do pastor e da pastora e de todo mundo que vem crescendo, porque assim, estar na igreja
é um movimento natural, que você nasce para Cristo, você não tem ideia do que aquilo significa, e você vai se integrando ao corpo, você vai se descobrindo em Deus, descobrindo dons e talentos, e você vai avançando. Inclusive eu estou fazendo esse movimento porque é muito interessante que a gente avança inclusive nas cadeiras, não é? Junão e Carol estão sentados lá no fundo porque é aqui, mas na igreja deles eles sentam na primeira. E é normal que as pessoas que vão se integrando, quando você chega meio constrangido, você senta lá no fundo, você não quer ser visto. Conforme você se integra ao corpo, você vai avançando nos relacionamentos, na satisfação, em sentir-se à vontade, e você vai avançando. E quanto mais você avança nesse sentido, mais é requerido de você. Porque a integridade do cristão, preste atenção, a integridade cristã é uma relação muito delicada entre o que você expressa por fora e o que você é de fato por dentro. Pastor Rousseau Shedd gostava de dizer que ele gostava de resumir humildade como estou fazendo confusão. Humildade é outra frase dele. Integridade como aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Então, integridade é aquilo que eu faço, o caráter, a gente também poderia dizer, é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Quando eu me dou o direito de ser verdadeiro, por dentro e por fora. Porque no ambiente social, eu tenho a habilidade, isso é de todo ser humano, de representar. Então eu posso ser muito sereno nesse ambiente aqui, e posso ser estúpido a hora que eu viro a chave do carro. Inclusive é o que eu mais vejo. O cara te dá aquela fechada, quando ele passa na tua frente tem um peixinho prateado lá no fundo do carro. Por quê? Porque nem sempre a sua realidade externa está correspondendo com a sua verdade interna. E quando isso acontece, ali você é verdadeiro. Então a luta que você tem, Gisele, a sua vida inteira, é de levar a sua realidade interna para fora verdadeiramente. E quando você se depara com algo que não deve estar em você, você precisa saber o que você faz com aquilo. Quando vaza de mim, das representações que eu tenho sociais, uma verdade que não condiz com o Evangelho, eu preciso saber, estar atento e saber o que eu vou fazer com aquilo. Como que eu resolvo isso? Eu alimento ou não? Se eu não alimento, como é que eu venço? O dia que você para de fazer isso, você atravessa a linha divisória entre a sinceridade e a hipocrisia. E muitas vezes é um caminho muito difícil de retornar. Porque quanto mais você mergulha no caminho da hipocrisia, mais caro fica deconstruir aquela falsa aparência e identidade que você criou. E para nós fazermos esse movimento para dentro de nós e resolvermos o mundo interior e alinharmos esse mundo interior com a verdade de Deus, nós podemos fazer terapia, que vai ajudar. Nós podemos ter um bom mentor, que vai ajudar. Eu acho que eu falei isso na pregação passada aqui. Nós podemos ter um coach, que vai nos ajudar, inclusive que custa caro. Mas tem um ponto. E podemos ter um pastor também, ou uma pastora que vai ajudar. Mas tem um ponto. Tem uma linha que ninguém te leva além. É Deus e você. E há muitos cristãos que faz muito tempo que eles não entram nesse lugar. Para além da linha da ajuda, para além da linha da pregação do domingo de manhã, para além da linha da oração do outro, para além da linha da terapia, para além da linha dos muitos ajudadores da internet, para além da linha do esforço que a esposa faz para ele ser melhor, do esforço que o marido faz para ela ser melhor, da vergonha dos filhos, que me faz muitas vezes não fazer, não dar lugar para certas coisas, mas tudo isso só te leva a um ponto.
E quando você vive desse jeito, você vai morrendo aos poucos para o Senhor. Porque a vida espiritual, ela se alimenta daquele que é Espírito, Deus. Não se alimenta de igreja, não se alimenta de louvor de domingo, não se alimenta de conselho. O ser espiritual se alimenta do Espírito. É isso que nós encontramos, deixa aí o seu Êxodo 33, mas é isso que nós encontramos em Romanos, venha comigo por favor, capítulo 8, versículos 10 a 14. Romanos 8, 10 a 14, diz-nos assim as Escrituras: se porém, 8:10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É disso que nós estamos falando. É uma ressurreição diária. Não é uma ressurreição lá no batismo para viver o resto da vida do mesmo jeito. É um morrer para a carne e um viver para o Espírito todos os dias. E isso não acontece por assistir culto e comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de vinho. Isso acontece à medida que você se entrega e mergulha com Ele em lugares da sua própria alma que nem mesmo você sabia que existiam muitas vezes. Verso 12: assim, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se segundo o Espírito, ou se pelo Espírito, mortificardes porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Observe algo: se você, não é se ele, se você, há um nível de responsabilidade na vida do cristão, da qual muitas vezes ele se isenta ou se perde. Há certos momentos que, por causa de tantas coisas que podem acontecer conosco, decepções, frustrações, sofrimentos, angústias, nós tiramos a mão desse leme que nos inclina para o Espírito. E sem que percebamos, começamos a fazer concessões dentro de nós. Nós vamos mudando aos poucos. Repare que ninguém mergulha na carne de um dia para o outro. As perdas espirituais, Arnaldo, elas não acontecem do dia para a noite. Assim, você amanhece, ou da noite para o dia. Você amanhece, hoje eu vou ser carnal. Não é assim que funciona. Não é, pastor André? Mas você vai sendo corroído por dentro à medida que você se inclina. Se inclina para quê? Para um certo modo de ser, para fazer certas coisas. O que mais mata o crente é fazer concessão. É ele voltar a fazer aquilo que um dia ele já tinha sacrificado no altar da renúncia, só porque ele acha agora que é direito dele. Ou porque ele fez, não valeu a pena, olha o que aconteceu com ele, o que fizeram com ele, então, aí ele faz a curva. E ele vai então se despojando, pouco a pouco, daquilo que ele construiu com Deus. Ele vai desmanchando o altar onde Deus desce. Ou, para usar então a metáfora que nós lemos,
ele não mais arma a sua tenda, ele vai abandonando a sua tenda. Então observe nas palavras de Paulo que há um inclinar-se, há um fazer a coisa certa, há uma parte de responsabilidade nas decisões que eu tomo, para onde elas me levam, Gisele. E nós precisamos entender hoje que nós estamos diante da mesa do Senhor. Como está isso em nossa vida? Para que não seja um mero comer de pão e beber de vinho, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, e nós não discernimos o corpo do Senhor e entrarmos num ciclo de enfermidade e morte. Não entendemos o que é ser parte desse corpo, o que é ser homem espiritual, mulher espiritual, pedra viva na construção divina. Não entendemos a responsabilidade do nosso lugar em Deus, desde que demos o passo para a salvação, atraídos pelo chamado divino, e entramos numa dimensão de mudança, que às vezes você não se dá conta da sua mudança, mas as pessoas em volta de você passaram a ser profundamente afetadas por você, pela sua mudança, pelo que você começou a construir com Deus. Eu estava meditando nisso aqui, pensando, né? Está aqui Arnaldo, cuja família é repleta de pastores, lá na Argentina. Está aqui Vanessa, cujo pai pastor. Está aqui essa linda, cujos pais são o quê? Está ali o teu marido do lado, cujo pai é... Vocês acham que isso é por acaso, que eles estão nesse lugar? Você acha que ela canta só porque um dia ela amanheceu e descobriu? Não, ela cresceu vendo o pai cantar. O pai é músico. Você entende onde eu estou querendo chegar? Quando você planta um lugar com Deus, você não tem noção do que começa a acontecer a partir dali. Você não tem ideia do que Deus está construindo junto com você. Então, às vezes, é possível que você tenha chegado para o corpo de Cristo e vindo de uma realidade e dito, uau, mas o meu pai não foi pastor. Mas eu não tive esse privilégio de crescer vendo duas pessoas orando. Ótimo! Mas Deus tirou você de onde você estava e disse, quero começar a construir com você. Deixa eu construir com você. Deixa eu fazer a sua lâmpada brilhar nesse mundo. Você pode deixar? Eu decidi te usar. Só que a gente, em certo momento, vai deixando coisas erradas entrarem no coração. Houve falha daqui, houve prejuízo dali, houve problema de lá. E a gente resolve se inclinar para a carne e dar lugar para aquele sentimento de perda, de dor. Eu entendo. Ontem eu vi a postagem de um professor, de um amigo, pastor Lourenço Stélio Rega, trabalha comigo hoje na Geográfica Editora. Ele postou uma frasezinha tipo assim, eu não vou lembrar exatamente, uma frasezinha assim, se hoje te dessem, presta atenção, se hoje te dessem uma caixa cheia de todas as perdas que você teve na vida, e você a abrisse, qual a primeira coisa que você procuraria lá dentro? E quando eu li, explodiu uma imagem na minha mente. Eu não fui pensar, deixa eu ver o que eu perdi na vida que eu me lembraria agora. Não, explodiu. A mente, né? A minha cognição foi mais rápida, explodiu. Uma casinha de Coab que a gente comprou, que a gente adquiriu quando a gente tinha lá 26 anos, mais ou menos, 25 anos. Foi nossa primeira casa, assim, mais legalzinha, mas era casa de Coab, não tinha forro, né? Muito simples, mas para nós foi uma conquista tão grande. E a gente vendeu, e vendeu muito barato. Muito barato. E aquilo entrou no meu coração como perda. Mas por que foi que eu vendi aquela casa? Porque nós tínhamos recebido um chamado de Deus e nós íamos embora. Tudo bem, talvez não precisava vender, etc, etc, etc. Mas quando eu internalizei, preste atenção, eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Quando eu internalizei aquilo como um erro que eu cometi, minha mente escreveu, gerou uma porção de emoções em torno daquela interpretação e estão dentro de mim até hoje.
eu já não trabalho mais com essa perspectiva de que eu perdi aquela casa. Então, quando eu abri aquela caixinha mentalmente, não deveria vir. Mas a minha mente carnal quer que eu volte para lá. Porque quando eu falo assim, nossa, minha mulher podia ter uma casa para a gente viver hoje a nossa velhice, mas olha o que eu fiz. Olha para onde eu vou. O nome desse comportamento é vitimismo. Eu assumo a condição de vítima. Olha a besteira que eu fiz. E quando eu abro o coração para isso, derrama-se em cima de mim uma série de emoções e pensamentos sobre mim mesmo que distorcem a minha autocompreensão de quem eu sou em Deus. Porque quando eu digo, eu entreguei para o Senhor, porque eu obedeci a uma voz, não interessa se eu saí melhor, se eu saí pior, se eu ganhei, se eu perdi, porque Ele é a minha pérola de grande valor. É a parábola do cara que encontrou a pérola. Ele não vai e compra a pérola, ele vai e compra o campo inteiro. Homens e mulheres rendidos aos pés de Cristo, eles não ficam fazendo conta até quanto eles vão dar. Eles dão tudo. E nessa entrega você perde. Você abre mão de coisas que custam. Mas não é perda no sentido humano, é entrega. Então quando isso voltou, você sabe o que eu fiz? Eu orei imediatamente. Falei, Senhor, a minha mente está aqui de novo nesse mesmo lugar. Eu fiquei triste, mas não fiquei triste pela emoção relacionada a uma possível perda. Eu fiquei triste por haver um lugar dentro de mim que ainda flerta com essa ideia maldita. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei aquilo, armei a minha tendinha de encontro, fui lá para dentro e falei, está aqui Jesus, de novo, essa porcaria que eu plantei dentro de mim, já te entreguei 350 vezes, mas tudo bem, 351, e se for preciso 352, 350 até a morte, pode me esticar até arrebentar, Senhor, pode continuar cutucando isso daí, porque eu vou continuar no mesmo lugar, dizendo a mesma coisa para essa mente caída. Não é verdade o que você está falando. Eu sou de Deus, sou ministro do Evangelho, é o maior privilégio que um homem ou uma mulher pode ter nessa vida. Eu sou de Cristo, chamado desde os 3 anos de idade. Primeira foto que minha mãe tira comigo é com a Bíblia aberta na mão. Eu tenho que honrar esse chamado, e se eu errei, se eu perdi, se eu fui imaturo, eu entrego aqui no teu altar, porque se eu perdi uma, Ele pode me dar 2. Eu já contei para vocês a historinha do saco de pedra do advogado. Para quem não ouviu, não entenda, eu estava lá reclamando um dia que faltava dinheiro. Deus tomou um advogado da igreja, um homem muito bem sucedido, mandou ele levantar de madrugada, descer do prédio dele, ir na construção em frente, encher um saco de pedra e me chamar e me entregar, e só disse para ele, pode entregar para o Adriel que ele vai entender. E a hora que eu peguei aquele saco de pedra na mão, fui para minha casa tudo constrangido, porque eu achei que era um cheque, Clécio, eu tinha certeza que era um cheque, que ia resolver minha situação financeira, e entrei murchinho com aquela droga daquele envelope de papel pardo debaixo do braço, passei pela Gisele, não ri André, não ri, dobrei o meu joelho, nem falei nada, eu só pus, eu lembro como se fosse hoje, eu pus em cima da cama. A hora que eu pus, eu ouvi na minha mente, o dia que eu quiser te dar, eu te dou. Você não tem pouco dinheiro porque Jesus não quis te abençoar. Você não tem uma casa melhor ou não teve uma família melhor porque Deus não te ama. Você precisa sair desse lugar. Você precisa deixar para trás o teu vitimismo, porque Ele chamou você para habitar uma outra dimensão de compreensão da vida, para não ceder mais a tantos instintos. Na vida, no âmbito natural, é assim mesmo.
no âmbito da vida, todo mundo errou com você, a sua sorte não foi boa, tudo verdade. Você pode dar entrevista para o Fantástico, contar para eles, sabe? As pessoas vão chorar, vão te mandar mensagem no teu Instagram, mas essa não é a tua vida, serva. Essa não é a tua realidade em Deus. As pessoas que andam, que se inclinam segundo a carne, podem fazer, podem chorar, podem viver. Para você, homem de Deus, mulher de Deus, foi reservada outra coisa que você não consegue entender. Quando aquela situação aconteceu com Moisés e com o povo de Israel, vamos recapitular. Primeiro, capítulo 3 de Êxodo. Deus chamou Moisés. Moisés passou uma parte da vida dele acreditando que ele era uma coisa. 40 anos, achando que ele é príncipe, que ele é o cara de sangue azul, carro importado, morava em condomínio, o pai dele era o homem mais importante do país. Até o dia que, por um acaso, ele descobre que na verdade ele é adotado. E quem passa pela experiência de adoção, por mais que a sua família o ame, e eu já vi isso muitas vezes, há um grito dentro do coração da pessoa adotada de responder: quem é meu pai? De onde que eu vim? E não são poucas as pessoas que vão atrás, precisam saber, não é? Mas também não são poucas as pessoas que, ao descobrirem, não se identificam mais com aquela raiz, outras se identificam, enfim. Então quando Moisés descobre, e o problema dele é que ele descobre que, ao invés de ser sangue azul, filho de príncipe, ele era filho de escravo. É como se você descobrisse, você desdenhasse de uma etnia, vamos supor, não é? E você de repente descobrisse que a maior parte do teu DNA é daquela etnia que você fala mal, desdenha. Então ele entra em crise, vai embora do Egito e passa mais 40 anos tentando ser outra coisa. Entenda, olha para mim. A vida de Moisés é a sua história, a minha história. O que mais nós vamos fazer na vida é brigar contra a nossa realidade, é tentar ser outra coisa. Quando você constrói isso, esse tipo de jeito de ser no mundo, você está lutando na carne contra a carne, e o fim disso nunca é bom. É como uma pessoa que nasceu muito pobre e o sonho de vida dela, toda a energia de vida dela é para ficar rica. Ela até fica, mas o que ela perde e o que ela mata para chegar lá é pior do que se ela tivesse vivido pobre. Então não há problema na riqueza econômica, há problema em como, o que me move para estar aí. Então a história de Moisés, ela está falando sobre essa mesma saga de vida que eu e você estamos fazendo. Muitas vezes disparando de um lugar para outro, vestindo muitas capas, identificando-nos com um certo jeito de ser, um certo jeito de fazer, tentando parecer uma coisa, tentando correr de outra, quando na verdade tudo o que ele precisava era ouvir o seu Criador, que o chamou desde antes dele nascer para ser algo no mundo. E ele vai conseguir fazer isso o dia que ele acha que ele está perdido, buscando ovelhas perdidas, e se encontra com uma chama num lugar secreto, no qual Deus diz: tira o teu sapato, deixa para fora desse lugar todas as suas concepções, todas as suas conclusões, e entra aqui descalço comigo, porque eu quero falar com você. Eu quero que você volte, liberte meu povo, etc. E aí ele tem que fazer o caminho de volta, desfazer tudo que ele construiu. Irmãos, nós não estamos falando de 10 anos.
Por exemplo, eu vivi uma mágoa muito grande de um pastor, uma violência de um pastor, e eu passei, sei lá, 10 ou 15 anos correndo dessa mágoa e não sabia. Houve um dia que um pastor entrou na minha casa, e a gente estava batendo papo, e a gente estava na sacada do meu apartamento. Ele olhou para mim, do nada assim, ele falou: sabe, Adriel, o problema quando nós somos magoados por figuras de autoridade é que a gente passa a não conseguir confiar mais em ninguém. Isso está acontecendo com você. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei magoado com ele. Como que esse homem entra na minha casa? Não me conhece, porque isso se chama carne. Quem faz isso é a nossa carne. Quando alguém é usado por Deus, vem, põe o dedo numa ferida e você reage assim, tenha convicção, o Espírito Santo nunca vai estar com você aí. Isso é você purinho na sua pior versão. Quando você faz alguém sofrer, e por mais que esse alguém, que pode ser teu esposo, teu marido, teu filho, teus discípulos, seja quem for, e você não muda, tenha certeza, essa é a tua pior versão. Pô, mas eu sou nascido de novo, eu sou batizado, crismado, fiz primeira comunhão, tomo ceia todo mês. Não importa, você se inclinou para a carne, e o que está operando em você é morte. E quem tocar a tua morte vai morrer junto com você. É por isso que tem pais que, ao invés de estarem projetando seus filhos para a vida, estão matando o futuro dos seus filhos, porque se despejam em cima dos seus filhos com amargura. Foi isso que eu preguei sobre Ana na vez passada. Ao invés de vestirem seus filhos de uma realidade que não é a deles, eles ficam tentando proteger os seus filhos do seu próprio sofrimento. Vão morrer eles e os filhos na morte da carne. Vão continuar na igreja, vão continuar sendo crente, vai tomar ceia todo mês. Sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Nada, irmãos. Nada. É só religião vazia. Porque a sua verdadeira religião é definida pelo tanto que a tua tenda está armada ou desarmada. O tanto que Deus consegue levar você para o fundo da tua caverna. Não é da sua pele para fora, Gu. Não é o que as pessoas te fazem. É sobre você. É da pele para dentro. E da pele para dentro, o homem e a mulher de Deus precisam de uma tenda. A hora que Aí Moisés vai guiar o povo, Deus liberta o povo, dá riqueza, pede oferta, eles não entregam, fazem um bezerro de ouro, dá tudo errado. Deus fala: ó, vamos combinar o seguinte, Moisés, vamos tocar o projeto de igreja, mas eu fico do lado de fora. Vocês sabem o que fazer, vocês cantam músicas bonitas, vocês falam bem, vocês têm em casa, vocês têm um monte de projeto. Vão vocês, eu mando um anjo cada de vez em quando para dar uma batida de asa em vocês, vocês arrepiam. E a gente vai caminhando. Moisés fala: não, espera aí. Pega lá a tralhinha dele, sai do meio de todo mundo. Você não me ouviu. Ele sai do meio de todo mundo, para fora do arraial, para fora. Ele sai da vista das pessoas. Ele pede licença para a esposa. Ele desliga o celular. E entra num lugar onde não tem mais ninguém. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que, diante de uma decisão importante, diante de uma briga de casamento, diante de uma angústia financeira, ao invés de ficar se debatendo, fazendo conta, argumentando, você pegou sua tendinha e falou: primeiro eu preciso ouvir o Senhor. Se você não faz mais isso,
você está caminhando a passos largos para não ser mais um verdadeiro crente. Porque não tem nada que nos defina na vida espiritual além da nossa comunhão com Deus. Tudo que eu estou falando aqui para vocês pode ser apenas um discurso, porque pregar aqui não define o que eu faço com a minha tenda. Quando Moisés vai falar com o Senhor e ele então se esforça, e ele entendeu, depois da caverna, ele entendeu: eu não posso mais viver sem isso. E ele arrumou um modo. Os historiadores não sabem dizer que tenda que é essa, porque essa tenda do encontro não é o tabernáculo de Israel. Alguns acreditam que uma tenda foi construída antes. De verdade, ninguém sabe da onde Moisés tirou essa ideia. Mas ele decidiu: eu vou ter uma tenda para mim, ninguém vai entrar nela. E quando ele faz isso, Deus reage, e Deus vem. E quando as pessoas percebem o que Moisés faz, cada vez que ele se move para esse lugar, as pessoas também entram, ficam na porta das suas tendas, criando uma expectativa do que vai acontecer. E Moisés diz para Deus: não gostei do teu plano, não conte comigo, eu não vou sem você. Não me tire da onde eu estou, se você não for comigo. Agora note, o lugar que Moisés está não é agradável, não é um lugar de benesse. Deus não está se derramando. É o pior momento da vida dele, talvez. Mas ele fala: eu fico aqui. Eu fico aqui curtindo a tribulação. Eu fico aqui sendo apedrejado pelos meus inimigos. Eu fico aqui padecendo a escassez financeira. Mas eu não quero a riqueza. Eu não quero a paz. Eu não quero a vitória, se você não estiver lá comigo. Essa é a chave da vida espiritual, igreja. Porque a realidade externa que você produz precisa ser respaldada por uma realidade interna. Porque quando você se obstina numa decisão, não tem quem te mova nesse mundo. Quando você resolve abraçar uma dor do teu passado, e carregar ela do resto da tua vida, não tem quem te mude. Eu estou falando isso, estou me lembrando de uma senhora que uma vez me pediram para visitar. O marido dela era um bom vivant. Eu vou falar em português com ela, era um puteiro. E ele magoou o coração daquela mulher. Ela era católica, uma boa católica, uma católica praticante, acreditava no casamento. E ela abraçou a mágoa do marido de uma tal maneira que chegou num ponto que ela começou a desenvolver uma doença que os médicos não conseguiam saber o que era. A circulação dela começou a parar dos pés para cima. Quando eu cheguei na casa dela, ela já não conseguia mais andar. Ela estava com risco de ter as duas pernas amputadas, e aquela dificuldade de circulação estava subindo. E o médico falou: você vai morrer. E ouvi a história dela rapidamente, eu já entendi. A mágoa estava matando aquela mulher. Eu conversei, orei, conversei. E ela ficava assim, nessa posição. E foram 2, 3 horas conversando com ela, Vanessa. Ela não soltava as mãos, eu entendi. Ela estava dizendo: eu não vou largar essa dor. É como se ela dissesse assim: a maneira de eu punir ele é o que eu estou fazendo comigo. Sabe qual foi o resultado? 3 meses depois ela morreu. Por que nós fazemos isso conosco? Mas nós fazemos.
Exatamente agora nós podemos estar carregando dores, aflições, mentiras, sentimentos, emoções, lembranças maculadas pela nossa interpretação, que a gente não larga, mas Deus quer que a gente largue. Deus tem poder para a gente largar, mas só tem um lugar onde isso ocorre: é o teu lugar de encontro, é onde Ele fala com você e você sabe que é a voz dEle quem está falando com você. Porque quem aqui nessa manhã já teve a experiência de ouvir a Deus sabe que quando Ele fala, você discerne a voz de Deus da voz dos seus pensamentos, da voz do último pregador. Você sabe que foi Deus, porque a voz de Deus te solta, a voz de Deus te incumbe de coragem, você é cheio de ousadia, você faz aquilo que você não faria, porque você sabe que foi Deus quem trouxe aquilo para você. É a voz de Deus quem move o crente na direção que ele tem que ir. Então, minha querida igreja, comunidade de vida cristã é outra, adoração e vida. Vocês passaram como igreja local, nós passamos como igreja local uma grande tempestade. E eu dizia para os pastores dias atrás: está diferente, não está? Está. Está gostoso, não está? Está. Estamos andando, não estamos? Sim. Estamos construindo, não estamos? Sim. Mas não se enganem, se vocês abraçarem a estética e não tiverem vida, está cheio de igreja por aí, pastoreada por pilantra, por homem e mulher que não tem vida com Deus, e ela tem muito mais gente do que aqui. Vá por mim, eu sei do que eu estou falando, tá bom? Não se escandalize nisso não, que coisa. Isso é a vida, é o mundo. O fato de ter uma Bíblia em cima da plataforma e ter um homem hábil falando, não faz daquele lugar igreja. Não faz. E esses são os últimos tempos. A falta de amor, porque o que move você para a tenda é o amor. A falta de amor a Deus tem feito isso. Já havia no tempo de Paulo. Ele alerta Timóteo: não tome isso como algo que seja capaz de derrubar sua fé. E eu vou dizer mais para vocês, irmãos, com todo respeito, pessoas que se colocam sob o jugo de salteadores provavelmente não oram. Nós não estamos aqui para abraçar o que o pastor Adriel fala sem critério, o que o pastor Arnaldo fala sem critério. Você tem uma tenda, meu santo, arme-a, por favor. Eu não sei se eu fico aqui. Vá orar. Se Deus te falar para você ir, nós te abençoamos, vá com Deus. Mas se Deus falar para você ficar, entenda no Espírito o que é que você tem que fazer. Você quer abrir um casa? Que bom, nós estamos precisando. Mas para que você vai abrir um casa? Você precisa ouvir a Deus, porque levar gente para dentro da tua casa vai custar preço. Você vai precisar pastorear segundo o coração de Deus, ajudar, interceder. Não é brincadeira de pique-esconde, gente. Vamos brincar? Vai, casa. Nós estamos falando de discipular vidas, levar libertação para o coração das pessoas. Você precisa de ferramentas espirituais, e ferramentas espirituais são concedidas a você dentro da sua tenda. Então, igreja querida, Gisele, vem cá, meu amor. Igreja querida, como está a tua tenda? Vamos aqui na frente. Você vai participar da ceia do Senhor nessa manhã conosco. E eu gostaria que essa ceia fosse uma ceia de muita reflexão interna. Não é sobre mim, não é sobre adoração e vida, é sobre aquilo que nós somos em Deus, é sobre os nossos níveis de verdade, é sobre como anda a nossa casa espiritual. Não é sobre o seu marido, não é sobre sua mulher, é sobre você. Não é sobre o que te fizeram, não é sobre se tem dinheiro ou está faltando.
É sobre o chamado de Deus sobre a sua vida. Ele chamou você para ser diferente. Simples assim. Se você aceita, arma a sua tenda. Essa semana eu e Gisele fizemos um ciclo de oração pelo Instagram, todos os dias de manhã, todos os dias à noite, para encorajar alguns irmãos e irmãs a recuperarem sua vida de oração, porque muitos crentes já estão mortos. E com todo o amor que eu tenho no meu coração, eu preciso lhe dizer: se você não ora a Deus, se você não consegue mais, você está morto espiritualmente, e você precisa ressuscitar. Há pessoas que, quando elas estão desistindo de orar, Mari, porque quando elas dobram o joelho, a cabeça não para. Devaneio, alguma coisa puxa, ela vai embora. Ela não consegue, aí sabe o que ela faz? Ela para de orar. Ela para de fazer o que pode curá-la, porque na oração ela vai entender o que está acontecendo. Tem que ficar lá, porque o que está acontecendo é que essa pessoa, ela embarcou no sistema desse mundo, e ela está sendo governada, puxada, atraída pelas demandas do mundo. E o nosso mundo é assim, é um espírito idolátrico. O sistema que nós estamos vivendo é um Moloque que só se satisfaz quando você dá o teu sangue. Por exemplo, quem trabalha com venda, a meta era 10 mil, você chega em 9 e reclama, mês que vem é 15, você se esforça, bate os 15, ninguém te agradece, é 18, porque só vale o sarrafo que você não pode alcançar, porque assim você dá até o que você não tem. Aí você adoece, é afastado, eles te demitem, quando você volta e põe outro no teu lugar e vai consumir o sangue dele também. É assim que a gente está funcionando. E eu trabalho para empresas cristãs. Posso dizer para vocês, não é muito diferente, porque a lógica do mercado é a lógica do consumo. Você tem que consumir, consumir, comprar, 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 ter. A gente só vence. O que nós vamos fazer? Vamos virar comunista? Não se trata disso. É viver com discernimento. É saber quando bater o machado numa árvore e cortar. É saber a hora de pedir as contas de um trabalho e ir para outro, mesmo que tenha que passar aperto financeiro. Porque a minha vida, a vida dos meus filhos, vale muito mais. É que meu filho, é que a minha vida. Ok, é a tua demanda. Põe isso no altar e veja o que Deus fala com você. Mas geralmente, quem é cheio de argumento não ora. Pessoa que tem muito argumento para justificar o Moloque que está bebendo o seu sangue, não ora. Meu desejo, irmãos, é que cada um de nós se lembre nessa manhã onde que está a sua tenda, e saia daqui nessa manhã com a resolução: eu não vou mais viver assim, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou passar a trabalhar a partir do meu descanso, eu vou passar a trabalhar e a viver, trabalhar no sentido de viver, tá? Não é trabalho ofício. Eu vou viver a partir da sabedoria de Deus e não da lógica do meu mundo. Nós não vamos construir uma igreja que se vê saudável quanto mais atividade ela tem. Nós vamos construir uma igreja na qual a presença de Deus é mais importante, que a gente ouve os testemunhos das pessoas sendo transformadas. Deus está falando com elas, elas estão crescendo, casamentos estão sendo edificados, maridos estão pedindo perdão para suas esposas e esposas para os seus maridos. O Espírito Santo está chegando na casa deles antes do pastoreio. Aí, Vanessa, aí você pode ter certeza que nós estamos indo para o lugar correto.
Irmãos, irmãs, eu não estou convocando vocês a pararem o que vocês estão fazendo. Por favor, não me entendam mal. Não, nós temos que avançar. Mas a preço de quê e a partir de quê? Eu estou convidando cada um de nós aqui individualmente a pensar a sua casa espiritual. Porque se a gente não tem vida espiritual, se a gente não se alimenta de Deus, a gente não tem nada. Nada mesmo. Então que a nossa Santa Ceia hoje seja: Senhor, leva-nos de volta. Amém? Fica de pé comigo. Quero convidar vocês para uma reflexão sincera junto com Deus, profunda e individual. Podem distribuir, nós vamos orar. Esperem, não tomem o seu cálice, nem comam o seu pão, somente o recebam. Nós vamos fazer isso juntos. Aleluia. Enquanto eles servem, eu quero falar algo que eu tenho certeza que é importante. Na último final de semana que nós tivemos aqui, nos colocaram em um hotel e enquanto o Adriel foi ministrar os homens, eu já havia vindo com a orientação de Deus que era para eu descansar. E quando eu entrei lá no quarto, alguém fez uma surpresa para a gente. Alguém pediu lá e jogaram umas pétalas de rosa, umas coisas assim, sabe? Porém eu sabia que o Adriel nem ia ficar ali. Eu entendi que não se tratava de algo relacionado a mim e ao Adriel, da nossa intimidade como casal. E o Adriel saiu e eu fiquei absorvida por aquele ambiente, aquelas rosas jogadas, e tinha coraçãozinho vermelho, coraçãozinho branco, tinha pombinho se beijando e aquela coisa. E o Adriel saiu e eu fiquei ali, e de repente, no entardecer, me veio: abre a janela, olha o lugar que você está. Eu olhei para a cidade de Mogi, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Começou um movimento dentro do meu espírito e eu me joguei. O tapete era vermelho, gente. Um tapete vermelho. Eu me joguei naquele tapete vermelho e comecei a chorar e sentir a presença de Deus. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Eu só sentia uma forte presença de Deus ali. Eu falei: Deus está me chamando para a intimidade. E ontem, do nada, estava em casa, uma pessoa me chamou e me mandou uma foto desse buquê. A pessoa falou assim: o que você acha desse buquê para a ceia? A pessoa nem sabia que eu vinha. Quando eu olhei esse buquê vermelho, era como se fosse uma continuação de algo que Deus que Deus já havia começado a falar para mim. E você observou esse buquê? Não sei se eu posso virar. O que você quer fazer? Eu queria mostrar assim para eles. Isso. Pode ser. Olha que lindo esse buquê. E naquele dia o Senhor me disse: eu estou chamando vocês para a intimidade. Na hora que a pessoa me mostrou: o que você acha? Eu comecei a sentir um movimento dentro de mim tão forte. Algo tão forte. E aquela música: leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, lugar em ti. Meu Deus, eu vejo hoje assim uma ceia de amor.
eu vejo hoje a ceia de um pai que está nos chamando, sabe, para gerar dentro do nosso ventre, para gerar dentro do nosso ventre. Tem tantas coisas aqui para serem geradas, tem tantos ministérios aqui para serem gerados. E outra coisa que o Espírito Santo está me mostrando, essa intimidade, e ele entregando algumas espadas, Vani e Arnaldo, viu? Entregando algumas espadas, alguns escudos. Meu Deus, é muito forte o que Deus tem em nossas vidas, mas Ele está simplesmente hoje dizendo que Ele está sentindo falta de você. Ele está dizendo que Ele está querendo estar com você, sabe? Pega a sua tenda. Pensa comigo que quando Moisés entrava em sua tenda, as pessoas ficavam de fora olhando. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu e você, a gente não precisa mais ficar olhando para ninguém entrar na tenda. Nós não precisamos ficar olhando mais para ninguém entrar na tenda. Nós podemos, você pode armar a sua tenda. E Jesus vai entrar dentro dela com você. Você sabe o que é isso? Não tem ninguém melhor do que você. Ele quer entrar na tenda com você. Ele quer entrar na tenda com você. Ele quer entrar na tenda com você. Que essa ceia seja uma ceia de amor pelo Senhor. Sabe, Pai, se você está, eu sei que você está comunicando algo para nós. Hoje o Senhor está dizendo, eu te amo. Hoje o Senhor está dizendo, eu estou sentindo falta de você, minha amada, minha querida. Eu estou sentindo falta de você, eu quero te amar, eu quero estar com você, eu quero gerar dentro de você. Ele quer gerar dentro de você, Carla. Ele quer gerar dentro de você, Ju. Ele quer gerar dentro de nós, quer gerar dentro de você, Letícia. Dentro de você, mulher. Não importa qual é a tua idade, Ele quer gerar algo dentro de você. Que coisa linda, vão nascer tantos projetos. Ele quer gerar dentro de nós. Então, Senhor, essa é a ceia de amor. É uma ceia de amor. Uma ceia de amor. De um esposo que está chamando, vem, esposa minha, vem. Vem, esposa minha, vem. E nós, como sua igreja, nós queremos dizer sim, sim. Nós aceitamos, nós validamos esse sacrifício bendito que rasgou o véu daquele templo, e hoje nós temos acesso. Nós vamos entrar nessa câmara de amor, aonde nós, Senhor, somos tocados e nos tornamos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Sinto no meu coração que é uma ceia para deixarmos alguma coisa para trás aqui. Pela misericórdia de Deus, Ele curou minha ferida, aquela ferida que eu contei agora há pouco, sobre a autoridade. Quando eu permiti que aquela palavra entrasse no meu coração, sabe, Arnaldo? Eu entendi, você não pode andar sozinho. Eu precisei criar o esforço de procurar um homem de Deus e me submeter, andar com Ele. Como eu disse também da questão da casa, cada vez que um resquício daquele sentimento vem, eu levo ele de volta. Antes de você cear, pense dentro do seu coração. O que Deus está trazendo para você? Qual é a dor que você precisa largar? Se você não sabe o que fazer com ela, se você acha que não consegue, leva isso para o teu altar de oração. Arma a tua tenda, fala com Deus a respeito.
Como ele disse para Moisés: sobre a minha vista terás descanso. Eu sinto no meu espírito que é uma ceia de virada para nós, de reconfiguração da vida espiritual. Então, aquilo que particularmente Deus está falando com você, leva muito a sério nessa manhã. E lembre-se, é você quem precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Há um nível de esforço, há um nível de decisório que é seu, há um buscar o outro, há um cortar alguns cordões umbilicais, há um romper com alguns pactos com o mundo. Faça o que você tem que fazer. Pega esse pedaço de pão que está na tua mão, levanta ele para o Senhor. O Senhor Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá, no Evangelho de João. Não é esse pedaço de pão, não se trata de comer o pão da ceia, trata-se de andar com Jesus todo dia, fazer dele o teu alimento diário. É disso que se trata. A minha oração pela sua vida e pela minha vida é que nós voltemos a fazer de Jesus o nosso alimento. Que isso se reflita na nossa vida de oração, que isso se reflita na nossa vida de renúncia, de arrependimento de pecado, de caminhada, de decisão. Então ora comigo: Senhor, ajuda-me a voltar para Ti nesses dias, a voltar para o lugar que eu abandonei em Ti, a deixar para trás todo o meu esfriamento, toda a minha distância, toda a indiferença que tem me marcado. Ajuda-me nessa manhã a soltar as dores que eu tenho abraçado e resolvido carregar comigo. Que a participação nesse pão seja representativa dessa aliança de amor com Cristo, que faz de você a cada dia um novo homem, uma nova mulher. Que haja materialização dessa relação entre você e Jesus no seu dia a dia. Que haja uma mudança de estímulo interno, que você seja animado por dentro, a voltar de novo a sua atenção para as coisas do Espírito. Que as velhas barreiras da tua espiritualidade caiam por terra agora, em nome de Jesus, enquanto você ceia com o teu Senhor. Comamos do pão todos. O cálice da nova aliança, levantado por Jesus na sua última ceia, é a representação simbólica de um nível de sacrifício inigualável que Ele fez por nós. Mas Ele também nos convida a tomarmos nossa cruz e morrermos todos os dias. O sentido disso é tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Eu e você precisamos morrer para a carne, para o mundo, morrer para aquilo que nos mata, morrer para aquilo que está deteriorando nossos relacionamentos, morrer para aquilo que está nos sacrificando no altar da idolatria desse tempo. Só Ele tem uma sabedoria para você. Só andando com Ele, com a sua cruz nas costas, você saberá. Nós participamos desse cálice nessa manhã, renovando essa aliança, que não é uma aliança de palavras, que não é uma aliança estética de práticas religiosas,
mas é uma aliança que se consolida na transformação da nossa natureza a cada dia. Que eu e você possamos viver isso com intensidade nesses dias, não deixando que seja vão o sacrifício que Ele fez na cruz para as nossas vidas. Tomemos todos do cálice em nome de Jesus.